pessoal, José Silvestre aqui, membro da Sinagoga Brit Brahá e estudante da Brit Brahá Worldwide Youth Outreach. Quero primeiramente agradecer o convite da Igreja Santana, de mais uma vez, estar aqui me chamando para poder participar desse diálogos que são sempre bem atuais, levantados ano a ano pela Igreja Católica. E agradecer por poder falar desse tema que eu gosto de falar muito, que é o tema da paz. É um tema que, a partir da perspectiva judaica, é um tanto extenso, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. E eu não posso começar a falar dela sem falar do conceito, da raiz da palavra para paz no hebraico, né? Shalom. Shalom, ela tem uma raiz que na Bíblia hebraica ela vai aparecer de várias formas. Há um trecho, por exemplo, na Torá, onde fala de um homem que restitui um outro homem acerca de um boi que morreu por conta do boi do outro, desse outro homem. Ali, essa raiz indica pagar, restituir. Num outro ponto da Torá, essa palavra vai aparecer para falar de um homem que está bem. Então, a paz, na sua origem, ela tem uma ideia de pagamento, de restituição e até mesmo de bem-estar, quando a gente fala da paz na origem da sua palavra, na raiz da palavra shalom, por exemplo. Como seria ter essa paz? Como funciona essa paz? Existe um cântico tradicional judaico, praticamente todas as sinagogas cantam, que diz assim: Ose shalom bimromav, uyase shalom aleinu, ve'akol Israel. O que acontece nesse cântico? Ose shalom bimromav, ou seja, aquele que faz a paz nas alturas, uyase shalom aleinu, que faça a paz entre nós. O que seria a paz nas alturas? Pela observação do povo hebreu, né, que a gente vai trazendo essa tradição, de você olhar para o céu e perceber que as coisas ali, na verdade, elas não concordam. Né? O Sol tem a sua função, a Lua tem sua função. No entanto, eles chegam num acordo para que um não invada o espaço do outro. Então, fazer a paz no céu é aceitar que existe diferença de funções, diferença de tamanho, mas que eles concordam em si e conseguem conviver sem um invadir o espaço do outro. Isso pode ser visto, por exemplo, também dentro da mesma Torá, quando vai falar do povo construir o Mishkan, né, o tabernáculo, e fala para todos acamparem em volta do tabernáculo, cada um com sua bandeira e com seus costumes, porque eram 12 tribos distintas, eram 12 povos formando um povo só. E no meio estaria o Mishkan, né? O Mishkan seria a morada de Deus. Um dos nomes para Deus no hebraico é Shalom. A tradição judaica chama Deus de Shalom em certos momentos. Então, o que é isso? A paz ela passa necessariamente pela aceitação do diferente. A paz é você aceitar essa interseção, esse ponto onde os diferentes conseguem conviver, conseguem coabitar. É aceitar que não precisa existir uma anulação da diferença. Pelo contrário, ela tem que ser preservada. O que tem que acontecer é um lugar de encontro, um lugar de interseção. Essa interseção ela só se dá pela paz, ela só se dá pelo amor, ela só se dá pelo entendimento. Ela se dá realmente por isso que está acontecendo aqui agora, desse diálogo que a Igreja Católica nos convidou, que é permitir que o outro, que o diferente fala, e a gente consiga refletir um sobre o outro e chegar num ponto comum. Esse ponto comum na Torá é o eterno, é o Mishkan no centro. Ninguém tem que agir como o outro, cada um com sua bandeira. O importante é ter a paz como centro, Shalom, a paz como foco. A paz ela é um conceito tão central que o Midrash vai dizer que pela paz você pode mentir. Existe uma tradição, na coisa da tradição judaica, que diz que Aaron, o irmão de Moisés, ele era uma pessoa que fazia a paz. Então, se ele via duas pessoas brigadas, ele dizia para o fulano: olha, o ciclano disse que está muito chateado por ter brigado com você, mas que se você for até ele, ele vai te perdoar. E ele chegava para o segundo e falava a mesma coisa, e eles se encontravam e se abraçavam. Isso não é um problema, a cultura judaica. Porque o objetivo é a paz. O Midrash vai dizer que pela paz você pode mentir. Vai dizer que aquele que consegue reconciliar um marido com sua esposa, duas cidades ou duas nações, tudo de bom deve vir sobre ele. Então a paz ela é totalmente central mesmo. Se você perguntar a qualquer judeu qual é o ponto central, qual é o objetivo da fé judaica, ele vai dizer que é o Tikkun Olam. O que é o Tikkun Olam? É a restauração do mundo. E lembra que restaurar, como eu disse no início, tem a ver também com a ideia de paz? Então, a paz no judaísmo ela é central. Ela está acima de muitos valores. Você tem, por exemplo, na Torá, um exemplo da mulher que ela está suspeita de adultério. Naquele ritual de suspeita de adultério, o nome de Deus era apagado.
Então a gente aprende que pela paz até o nome de Deus pode ser apagado. Muitas vezes acontece uma desavença familiar por conta de fé. Então tem um princípio judaico chamado Shalom Bait. O Shalom Bait, ele vai impedir que uma pessoa adentre o judaísmo se o cônjuge dele não quiser, para você não gerar uma divisão na casa. Nosso Deus não é um Deus de divisão. Então, ou os dois concordam, ou os dois vão ser apoiados em manter naquela fé que eles já estão, ou em algo que eles concordem. Ou vem os dois, ou não vem ninguém, por conta do princípio de Shalom Bait, paz no lar. Sendo assim, eu gostaria até de finalizar com uma ideia que engloba muito bem, que exprime muito bem a ideia da paz no judaísmo, como ela passa pela aceitação, como ela passa pela restauração, como ela passa pelo bem-estar, como ela passa pela plenitude. Existe um trecho na Torá, acredito que em Deuteronômio, onde fala de um animal que foi morto de causas naturais. E a Torá vai dizer para a gente o seguinte: vocês não devem comer esse animal, mas vocês devem dar para o estrangeiro, nohri, nesse caso é estrangeiro mesmo, muitas vezes as traduções trazem estrangeiro que não é, o que é um naturalizado, mas nesse caso é o estrangeiro mesmo. Vocês devem dar para o estrangeiro, nohri, ou vender para ele. Eu acho que é belo esse versículo, a beleza desse versículo está no seguinte: uma Torá que legisla por Israel, que deseja manter a pureza de Israel, mas lembra Israel que nem todo mundo é Israel. Não é porque algo não serve a mim que não serve ao outro. E não é porque algo serve a mim que serve a todos. A paz passa por essa compreensão. Por isso, um dos maiores desafios da comunidade judaica que Baruch Hashem tem conseguido vencer é a questão da inclusão de judeus que historicamente estavam fora do culto. LGBTs, próprio no caso, judeus negros. No Brasil nós somos 2 mil, nos Estados Unidos é cerca de 1 milhão. Judeus que estavam fora. Então, é tornar a comunidade na figura do Mishkan, um lugar onde as diferenças possam coabitar em volta de um objetivo comum. É o que eu desejo para todos, é o que eu vejo que, felizmente, a maioria das religiões vem caminhando para esse desfecho, para esse fim, e é o que nós, judeus progressistas, entendemos como até a era messiânica. A era messiânica nossa não é a ideia de um Messias personificado uma pessoa, não. É um momento de paz, um ideal. O próprio Talmud vai dizer, Hillel vai dizer, não haverá Messias, porque ele já entendia assim, ele entendia a era messiânica como um momento, como um jeito de viver, uma consciência coletiva e não necessariamente um homem. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, estarei sempre à disposição da comunidade Santana, a comunidade que eu aprendi a amar, a comunidade que eu gosto muito. Fiquem com Deus, tudo de bom para todos vocês.